Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em maio. Eu consegui aumentar um pouco meu ritmo de leitura esse mês, porque eu escutei alguns audiolivros e eu também terminei alguns livros que eu tô lendo há um tempo, alguns grandes. Então, sim, eu estou lendo um livro de 1.300 páginas há 2 meses, e outros nem tanto, eu só demorei pra ler porque eu li pouco. Tiveram umas leituras bem legais esse mês, outras nem tanto. Tem novos favoritos e tem de gêneros diferentes, como sempre. Todos os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição, então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem com o meu link, que vocês me ajudam com uma comissão sem mudar no valor pra vocês. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você entra no site, já vai direto com o meu link. Vou começar logo, sem muita introdução hoje, porque eu acho que talvez eu fale por um tempinho. E o primeiro livro que eu li esse mês é um livro bem famosinho, que eu tava com muita expectativa, e eu li muito rápido. Eu li em um dia. Ele tem quase 400 páginas. Eu tava escutando o audiolivro no transporte, cheguei em casa, falei, vou ler mais um pouquinho no físico, e terminei. Mas eu não sei se eu gostei muito, quanto mais eu penso sobre ele, menos eu gosto. E o livro é A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent. Nesse livro, a gente segue a Sally Diamond, e ela é peculiar. Ela tem uns certos traços de autismo, mas ela não é diagnosticada, inclusive é um ponto do livro que ela não é autista, mas ela não se relaciona muito bem com pessoas e ela tem muita dificuldade em entender como se relacionar em sociedade. Ela tem, acho que 40 anos, ela cresceu muito reclusa, ela não foi pra faculdade, ela acabou a escola e continuou morando com os pais. E no começo do livro, o pai dela morre. E toda a confusão do livro começa porque o pai dela falava assim, filha, quando eu morrer, eu quero que você me queime junto com uns sacos de lixo lá no celeiro. Ela, ok, pai. E aí um dia ela acordou, ele estava morto, e ela falou, beleza. O que eu vou fazer? Queimar meu pai com sacos de lixo. E ela fez isso. E isso vira um caso muito grande policial. E é bem difícil explicar pra polícia que a Sally ficou, gente, mas ele falou que era pra queimar. E todo mundo, Sally, ele estava brincando, foi uma piada. E ela fala, então, ele devia ter deixado claro que era uma piada. Só que aí quando vira um caso policial e vai pra mídia, né, porque é uma coisa bem midiática de se acontecer, e a gente vai vendo que ela tem um passado mais traumático do que a gente imaginava. O livro é dividido em 3 partes, se eu não me engano. E a partir da segunda parte, a gente começa com uma outra perspectiva, que é de um garotinho que mora com o pai. E no início da parte dele, ele tem uns 6, 7 anos. E ele também não tem contato com o mundo exterior. Ele vive só com o pai, ele estuda em casa, ele não vai pra escola, ele não tem nenhum amigo. A casa do pai dele tem um anexo, e nesse anexo mora um fantasma, segundo o pai dele. A gente vai acompanhando essas duas histórias e a gente vai entendendo como elas se relacionam. A história da Sally é interessante porque a partir da morte do pai dela, ela meio que é obrigada a conviver mais em sociedade com o pessoal da cidadezinha dela, que é uma cidade pequena. E eu gosto muito dessa parte que é ela interagindo e fazendo amigos e conhecendo pessoas. E tá tudo bem você se comportar de uma forma diferente, contanto que você tenha pessoas que te entendam e te acolhem. E pra mim essa jornada da Sally é muito bonita. Já a jornada do menino é uma jornada muito mais traumática, a gente segue ele ao longo da vida. E a gente vai vendo como que traumas vão afetando a criação dele e a visão que ele tem de mundo. Esse livro tem muito gatilho, tem muitas coisas traumáticas. Eu tô fazendo o meu máximo pra não dar nenhum indício do que aconteceu, tanto com a Sally quanto com o menininho. Logo de cara a gente vai entendendo. No fim da primeira parte você já sabe o que aconteceu com a Sally, e aí depois disso começa a história do menininho, você percebe logo de cara como que elas estão relacionadas. Mas é só trauma atrás de trauma. É um livro muito viciante, como eu disse, eu li de uma vez. Os capítulos são curtos e dá vontade de você continuar. A partir da segunda parte vai alternando entre as duas perspectivas e são, como eu falei, 2 tons muito diferentes. Esse menino, na verdade, no presente, né, é um pouco mais velho que a Sally. Eventualmente eles se encontram, um pequeno spoiler, mas eu acho que estava vindo aí. E eu me decepcionei muito a partir daí. Se eu não me engano, é o começo da terceira parte. A gente vê a interação da Sally com... Eu tô falando menino, mas eu não lembro o nome dele, né? Peter, tá bom, o nome dele é Peter. E eu não gostei nem um pouco dessas interações. É interessante porque a gente ainda tem capítulos alternados, então é legal a gente ver o que tá se passando na cabeça de cada um com essas interações. Mas eu tava esperando outra coisa e eu não gostei do final. Eu não gostei do final. Eu sei que não é pra ser exatamente do jeito que a gente quer. Livros existem por um motivo e histórias são contadas por um propósito. E às vezes os finais não são do jeito que a gente quer. E tá tudo bem. Esse livro ficou mais famoso, eu acho, porque o Paulo Hatz fez um vídeo sobre. E eu fui ver esse vídeo depois de ler o livro, né? Porque ele costuma contar muito spoiler, assim. Esse nem tinha spoiler, se eu não me engano. Ele fala do final do livro, da última frase, que eu até fui reler depois que ele falou isso. Ele fala, dá indícios de uma certa coisa e quem pegar, pegou e tal.
E eu não tinha pegado. E aí, quando ele falou, eu não concordo muito com esses indícios, na verdade. Eu acho que é meio nada a ver. Se for real, como assim, cara? Como assim? Eu não consigo falar sem dar spoiler. Não é nem spoiler dessas tragédias principais que acontecem, é da jornada dos personagens. Toda a jornada que a Sally passou foi jogada no lixo e eu não achei que foi justificado o suficiente. Jogaram fora todo o desenvolvimento da Sally, que pra mim foi a melhor parte do livro, sabe? Era interessante ler a parte do livro porque a gente fica curioso. Nossa, como tá tudo isso acontecendo? Mas trabalho de personagem é muito melhor o da Sally. E eu acho que seria muito interessante a gente fazer esse duo entre a Sally e o Peter e ver como que eles evoluíram pra pessoas diferentes. E acreditar que essa frase do final indica isso, eu acho que jogar isso um pouco fora, sabe? Essa dicotomia, assim, dos personagens. Enfim, quanto mais eu penso nesse livro, menos eu gosto por causa disso. É muito valor de choque e pra mim não faz sentido você contar uma história sobre traumas que terminam dessa forma. Por mais que traumas sejam diferentes. Assim, eu acabei de ver a série Bebê Rena, né, que tem na Netflix. E também é uma série muito pesada, que fala sobre trauma, fala sobre abuso, e fala sobre como pessoas lidam com traumas de formas diferentes, e como que esse trauma altera as pessoas por uma forma negativa, assim. Mas Bebê Rena fez isso muito bem. Enquanto esse livro, parece que ele só jogou no final. O do Peter, mais ou menos. Mas o da Sally foi, na verdade, nem tudo são flores. Olha isso que acontece. Mas foi tão abrupto. Enquanto o livro inteiro, de quase 400 páginas, foi uma evolução. Prende muito, tá? Eu acho que eu até recomendo, se você gosta de thriller. Livros não são obrigados a te passar mensagens boas e felizes. Livros não são obrigados a terem moral até, sabe? A gente pode fazer um livro sobre pessoas ruins e cabe ao leitor interpretar que essas pessoas são ruins. Não tem um livro que te dizer, tipo, matar é feio. Mas, eu não sei. Qual o propósito, sabe? Qual o propósito? Mas é divertido. Eu li rápido, né? Tem isso também. Eu não vi muita gente falando mal desse livro, então se você concorda comigo, por favor, me avise, pois eu estou me sentindo meio loba solitária. O próximo livro que eu terminei, eu não vou poder falar muito sobre, porque ele é o segundo de uma série, então é difícil falar sobre sem dar spoiler, né? Como eu falei no início do vídeo, teve um livro muito grande que eu li, então acho que vocês podem adivinhar, foi Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, o segundo livro eu nunca lembro o nome da série. O primeiro é Caminho dos Reis. Relatos da Tempestade, alguma coisa assim. E muito legal, como sempre. Inclusive, muito melhor que o primeiro. Sabe, a minha crítica ao primeiro foi que foi muito longo, não tinha necessidade. E no primeiro livro a gente seguiu 3 personagens. E ao final dele, só 2 tinham se encontrado fisicamente. Então, eu senti que essa terceira história ficou um pouco deslocada. Já aqui, muito top, muito legal. Todo mundo se encontra, tá? Quem não tinha se encontrado, se encontra. A gente expande muito mais o mundo. A gente conhece outros povos, outros lugares. Posso falar uma pequena sinopse, né? Da série em geral, pra vocês entenderem do que eu tô falando. É um livro de alta fantasia. Nesse mundo, é bem comum acontecerem as desolações. Monstros aparecem e tem uma grande luta com a sociedade. E toda vez que isso acontece, surgem os arautos, que ajudam os seres humanos a combater esses inimigos. E depois da desolação, a sociedade fica em colapso, assim, as pessoas perdem conhecimento, tanto de história, né, quanto de como fazer coisas. Então, assim, eles não sabem a roda, por exemplo. Eles têm que começar a sociedade toda de novo. E já passaram 4.000 anos desde que isso aconteceu. Então, bastante coisa. A sociedade está evoluída. E a história está um pouco confusa. Ninguém sabe muito sobre a desolação. Sabe que teve, mas não acredita muito. Quando a desolação vinha, os arautos vinham pra treinar os cavaleiros radiantes, que eram pessoas com poderes. Só que aí aconteceu uma grande traição dos cavaleiros. E ninguém gosta de cavaleiros agora. Mas ninguém sabe direito qual foi essa grande traição também, sabe? É tudo meio nebuloso. E no presente, aparentemente está vindo uma desolação. No primeiro livro a gente segue uma artista que tá indo ser uma erudita e quer roubar uma coisa da mestra dela. A gente segue um ex-soldado que agora é escravizado e ele tem que lutar contra isso pra ter esperança de viver. E a gente segue um general que é irmão do rei morto. Isso que eu falei dos arautos ser meio que a base do mundo, mas isso é meio que lore, é o que aconteceu. Beleza, no primeiro livro tudo isso acontece, não é muito spoiler falar que a gente entende que está vindo a desolação, então no segundo a gente tem guerra entre pessoas, que agora todo mundo se encontrou, a artista, o ex-soldado e o general estão ali no mesmo lugar, nesse acampamento de guerra. Também tem as guerras políticas entre as pessoas, né, os principados, assim, eu quero mais poder, eu quero mais poder. O rei é um bundão. O que mais que tem? Temos magia, né? Vocês viram que eu falei de magia dos arautos, mas eu não falei do sistema de magia, que é pra mim o forte do Brandon Sanderson. E no sistema de magia, nós temos
Eu não sei muito como falar. Tem a ver com os Cavaleiros Radiantes, que são pessoas com poderes. Vários dos nossos personagens, porque eu falei que tem esses 3 pontos de vista, mas tem outros, né? Tem outras pessoas. Nesse livro de agora, a gente segue outros pontos de vista até, em Palavras de Radiança. Alguns dos personagens, vários até, têm esses poderes. E aí a gente vai acompanhando assim, política, meu Deus, já vira desolação. Temos que combater os patindianos. Muita evolução de personagem, muita coisa acontece. Nesse livro, muita coisa acontece. Um amigo meu falou que Caminho dos Reis é meio que uma introdução pra série, e aí esse livro realmente as coisas acontecem, e realmente é um pouco verdade, né, porque assim, o livro vai ser sobre a Guerra das Tempestades, que é meio que essa desolação, e só começa a discutir um pouco mais, com mais afinco, a Guerra das Tempestades nesse segundo. O primeiro foi mais introdução do mundo, introdução dos personagens, e assim, a gente está num planeta, e a gente tá seguindo um país. E de vez em quando a gente tem vislumbres de outros países. E a gente fica, o mundo é bem maior do que a gente imaginava. E é isso. Eu falei, não disse nada? Sim. Mas eu espero que a minha animação falando tenha entusiasmado vocês. E vocês vão ler Caminho dos Reis. Eu sei que é muito grande. É um grande comprometimento. Eu li em 2 meses esse Palavras de Radiança. Eu li com os meus amigos. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena. A partir dos 80% assim, você tem que ler direto. Não tem como. Você tem que ler direto. Porque você não consegue parar de ler. Amei, tá? Muito bom. Favorito. Ei. O próximo livro que eu li é um livro de... Eu ia falar terror, mas é por causa do autor. Não é terror, é fantasia também. Mas é uma fantasia um pouco mais leve. É de um autor de terror, talvez vocês saibam do que eu tô falando. Eu estou falando de Conto de Fadas, do Stephen King. E ele é grandito, tá? Temos aqui 600 páginas. Eu não sei muito o que achar desse livro. Na verdade eu sei, eu não gostei muito. Uma coisa legal dele é que ele tem ilustrações no início de cada capítulo. Vamos falar sobre o que é, né? A gente segue o Charlie Reed. Ele é um garoto normal, seu clássico atleta da escola, meio popularzinho, que quando era mais jovem era meio bully e meio do mal, mas agora ficou, putz, o que eu fazia, sabe? Então um dia ele tá passeando assim, indo pra casa dele, e ele passa por uma casa, que é uma casa onde tem um velho e um cachorro meio do mal, assim, que ataca as pessoas. Ninguém gosta muito desse velho, sabe? É meio que aquele cara da Casa Monstro, aquele velho, sai do meu quintal, esse velho. E aí ele escuta a cachorra latindo muito, ele para pra escutar a cachorra latindo e escuta o velho pedindo socorro. Então ele vai lá, ajuda o velho. E se ele não tivesse ajudado o velho ia ter morrido. Eu vou parar de chamar ele de velho, o Howard. Ele começa a cuidar do Howard, fazer companhia pra ele tem que tomar muitos remédios depois, ele fica internado um tempão, ele fica indo no hospital visitar ele. Aí ele acaba ficando amigo do Howard. E aí ele se apaixona muito pela cachorra. Aqui na sinopse está dizendo isso, mas eu sinto que isso acontece muito depois do livro. Então eu vou confirmar aqui, calma aí. Isso que está escrito na sinopse aqui atrás acontece lá na página 160. Não tem muita importância, mas eu também não quero falar. Então eu não vou falar o que acontece. Ele tá lá cuidando do velho, Howard. Não consigo não falar velho. E ele descobre que o Howard tem umas pedrinhas de ouro, umas bolotas de ouro. Ele fica, cara, aonde que esse velho conseguiu essas bolotas de ouro? Eventualmente o velho fala pra ele, então, as minhas bolotas de ouro vêm de um lugar que é um outro mundo. E ele já tinha reparado que ele tem meio que um galpão, que tem uns barulhos estranhos desse galpão às vezes. Aí o velho fala, então, lá nesse balcão... Balcão? O que eu falei? Galpão. Tem um poço. E se você descer esse poço e andar mais um pouco, você vai chegar nesse outro mundo. E lá é que eu pego o meu dinheiro. E aí, acontece o quê? Que a cachorrinha, que o Charlie se apegou muito, que é a cachorra do velho, está velha e morrendo e com artrose. E ele fica, cara, lá tem um lugar e vai deixar ela jovem de novo. Aí ele vai pra esse outro mundo. Uma coisa bem conto de fadas. E aí ele conhece um reino que tá assolado por uma praga e ele tá sendo governado por um tirano, a família real tá exilada. Mas aí quando ele chega lá, que era só pra ele ir, rejuvenescer a cachorra e voltar, ele meio que não consegue sair. Ele fica preso. E, cara, que livro longo! Não é que nem Palavras de Radiança, que o livro é enorme e acontece um trilhão de coisas. É muito longo, é muito cansativo. Eu não aguentava mais, eu quase larguei. Eu tô falando sério, eu tenho que aprender a largar livro. Cara, o Charlie está lá e eu não aguentava mais. Esse garoto falou 50 mil vezes, eu não sou um herói da Disney, eu sou o meu próprio herói. E aí ele ficava trazendo de volta esse passado que ele era bully, e aí ele podia fazer coisas malvadas. Ok, já entendi. Eu juro, deve ter, tipo assim, no mínimo 10 vezes ele falando que ele não é um príncipe da Disney, não é um herói da Disney. Já entendemos. Inclusive, deve ter pagado muito dinheiro pra Disney pra falar isso aqui. Mas, cara, que saco! Eventualmente ele fica lá numa masmorra com outros presos. Tem, sei lá, 30 presos. E o Charlie ficava falando como se eles fossem pessoas que importam.
Sendo que eles não importavam. 2 importavam no máximo. Ah, essa pessoa ficou doente, essa pessoa morreu, essa pessoa... Cara, eu não tava ligando. Teve um momento que uma pessoa morreu, ele ficou super triste. Eu ficava, cara, quem é esse mesmo? Tipo, eu não tinha ideia de quem era. E toda essa jornada, sei lá, não fez muito sentido. Tinha uma coisa meio de o escolhido, uma coisa de herói prometido. E eu sinto que essa brincadeira com contos de fadas em geral, que talvez as coisas também não façam tanto sentido, mas eu também acho que não. Eu acho que é só pobre. Só tava lendo, tava legal. Ele conheceu o velho, o Howard. Alguma coisa vai acontecer. E aí demorou 200 páginas pra alguma coisa acontecer. Eu fiquei, ok, agora estamos aqui no mundo do conto de fadas, vai ser top. E aí ele conheceu pessoas que estão com essa praga, o grey, o cinza. E são pessoas que elas vão ficando cinzas e perdendo as feições. Então o olho vai fechando, a boca vai fechando, vai ficando tudo meio... que nem uma esponja enrugadinha, assim. Que nem a avó do Bob Esponja, sabe? E isso era super inovador, era super triste. Tinha esse tirano governando. Só que, cara, se perdeu, entendeu? Passou muito tempo nas masmorras. Aí depois que sai das masmorras, meio chato. E aí a conclusão com o rei tirano também. Era interessante porque o garoto, ele era do nosso mundo, né? Então às vezes ele fazia umas referências a Lovecraft, sei lá. Tinha um monstro que dava referência a Lovecraft. Isso era um pouco interessante. O livro passou bem essa sensação de deslumbre que ele tinha com esse mundo. E tiveram boas descrições, assim. Ele é bem imersivo nesse sentido. Mas... ficou muito cansativo. Não teve como. Se o livro tivesse, sei lá, 400 páginas, ia ser bem melhor. Dava pra dar uma enxugada. Faltou uma edição aqui. Inclusive, eu ainda acho que o King tem ghostwriter. Não é possível. Ele escreve muito. É impossível. Assim, é lível. Não é chato. Não é ruim. Só é muito cansativo. O início foi num ritmo bom. O meio foi muito arrastado. E o final foi rápido demais. Péssimo ritmo. O próximo livro que eu li, eu me surpreendi. Eu fui pegar ele porque eu fui numa reunião na HarperCollins e as pessoas de lá mencionaram super esse livro, falando que era muito bom. E é um livro jovem. E eu tô com uma dificuldadezinha com o livro jovem de achar adolescente chato. Eu também fui adolescente. Eu fui uma adolescente meio chata. E aí eu não consigo mais muito me relacionar com os problemas, assim. Falta de empatia da minha parte. Mentira, eu tô falando isso, mas eu li muito livro jovem, né? O Charlie é jovem, eu li um monte de livro jovem, tá tudo bem. E aí, eu já tinha lido um outro livro dessa autora, que eu não lembro nada. Assim, eu lembro que eu gostei, mas eu não... nenhum detalhe do livro. E aí eu tava adiando um pouco isso. Eu tava com esse livro aqui, mas eu fui ler e eu me surpreendi muito. É muito bom. Então eu estou aqui pra falar de Imogen, obviamente, da Becky Albertalli. O outro livro que eu li dela é o mais famoso, que é com a Amor Simon, que virou filme até. Cara, eu li o livro, eu vi o filme e eu não tenho uma memória. Uma. Então, assim, por mais que eu tenha gostado e achado fofinho, foi uma coisa meio esquecível. Esse aqui é muito bom. Eu recomendo muito. Eu chorei, gente. Eu chorei lendo. É muito bom. A gente segue a Imogen, que é uma adolescente que no próximo semestre, se eu não me engano, ela vai pra faculdade. Ela tem uma melhor amiga que já está na faculdade e ela nunca foi visitar essa amiga lá. E no início do livro ela tá indo visitar pela primeira vez. A Imogen é hétero. E ela é cercada de pessoas LGBTQIA+. A irmã dela namora uma menina, ela sempre foi sáfica. Uma grande amiga dela, que é a Gretchen, é bi. Essa amiga que está na faculdade, que inclusive é brasileira, é pan. E ela é sempre vista como uma aliada. Ela é o A, ela é a aliada. Mas ela tá sempre pisando um pouco em ovos sobre como agir, porque a Gretchen é muito milituda. Num sentido de que ela caga muita regra sobre o que é ser LGBT ou não, sobre quem pode fazer discursos e quem pode dizer cada coisa. Isso é válido e ela tem muitos traumas envolvendo isso, mas ela projeta muito esses traumas em outras pessoas. A Imogen é mais amiga da Lily do que da Gretchen, só que como a Lily tá na faculdade, ela tá falando mais com a Gretchen. Isso influenciou muito como ela vê a sociedade queer, assim. Sociedade queer, a comunidade queer. Beleza, ela chega na faculdade e ela acha muito legal. Ali ele tem um grupo de amigos queer, e aí tem pessoas lésbicas, tem pessoas não binárias. Mas aí ela chega lá e ali ele fala: então, amiga, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu meio que menti. Por quê? Eu sou pan, né? E eu tava com um pouco de vergonha, porque essas pessoas, elas são assumidas desde, sei lá, do fundamental. Elas têm muitas experiências queer, e eu não tenho. A Lily, se eu não me engano, nunca beijou ninguém, e especialmente nunca beijou uma menina. Então, pra ela se sentir mais validada pra essas pessoas, ela falou: ah, não, sim, eu já namorei uma menina que é minha melhor amiga, a Imogen. E a gente era melhor amiga, a gente namorou por um tempo, mas a gente terminou. A Imogen ficou tipo assim: ok, amiga. Assim, é uma mentira, tá? É feio. Lily errou. Estamos conscientes disso. Não precisa dizer livro. Mas a Imogen fica insegura porque ela fica: pô, eu tô roubando
o lugar de fala de uma pessoa bi, porque ali ele falou pros amigos dela que a Imogen era bi. Eu tô queerbaiting as pessoas, então ela tinha muito cuidado, assim, do que falar. Então a Imogen está lá, se encontrando muito nesse grupo, gostando muito da faculdade, e ela se aproxima especificamente... Qual é o nome das pessoas? Tessa. Gente, eu li esse livro agora, eu juro, tô com um problema mental, assim, de esquecimento. Ela conhece a Tessa, que é uma tomboy, assim. Essa girl aí atrás, ó, tá vendo? No livro. Essa é a Imogen e a Tessa tá ali atrás. E ela fica, gente, a Tessa é muito legal, assim, tipo, eu sou hétero, né? Mas se eu fosse bi, eu meio que ia querer pegar a Tessa, assim, mas, sabe? E aí ela fica meio nessa. Ela volta pra casa, ela fica lá só um fim de semana, e a semana seguinte ela fica mandando mensagem pra Tessa, se aproximando. E basicamente é um livro sobre a Imogen questionar a sexualidade dela e o que é ser bi, o que é ser queer, como que a gente define isso, por que tem tantos rótulos, o que são esses rótulos. Eles estão aqui pra ajudar a gente, pra uma pessoa que tava perdida se identificar. Mas eles também são um pouco limitantes às vezes, que a sexualidade é fluida, que as coisas mudam, e sentimentos mudam, sensações mudam, a gente cresce, enfim. Uma coisa que eu achei muito cringe que aconteceu no início do livro é a Imogen falando assim, então, eu sou muito certinha, e o meu advérbio, gente, eu esqueci português, assim. A minha palavra favorita é obviamente. Eu tava assim, nossa. Já fiquei assim, nossa, um livro adolescente, quirky, ela tem uma palavra favorita, que é obviamente. Mas isso faz muito sentido ao longo do livro, tá? Eu gostei dessa escolha, Becca Bertalli, obrigada. Gente, muito lindo, muito sensível, tá? É interessante ver como ela pensa as coisas, como ela interage com as pessoas, como ela tá sempre muito consciente de tudo. As visões diferentes que pessoas têm da comunidade LGBTQIA+. As visões que a Gretchen tem e impõe muito nela, como a Lily e os amigos pensam, e todas as visões são válidas, só que ao mesmo tempo você não pode impor o que você acha em outras pessoas. A minha única crítica é que eu achei que tinha que ter um epílogo. Acabou de uma forma um pouco abrupta. Eu senti que tinha que ter tido uma coisinha um pouco a mais ali pra gente ver o que ia acontecer com certas amizades e relações da Imogen. E outra coisa que eu critico um pouco é que ela tem uma irmã, como eu falei, sáfica, e a irmã dela é o contrário dela. Enquanto ela é certinha, assim, eu sou uma certinha, aqui tem a minha palavra é obviamente. A irmã dela é toda extrovertida, assim, tipo, lá. E aí eu queria ter visto um pouco mais dessa relação de irmãs, como sempre, né? Vocês sabem que eu amo relação de irmão. Tem coisas que ali, elas falam da relação uma da outra, tem momentos fofos sobre como uma se apoia na outra, mas eu queria que tivessem desenvolvido um pouco mais. Mas, gente, muito lindo, assim, sério. Eu acho que é um dos livros que eu li que mais discute bem essa questão de você se questionar sobre a sua sexualidade, sobre a sua identidade, você discutir isso com outras pessoas, como tem formas diferentes de discussão, como não dá muito pra você impor suas visões, suas opiniões do outro, mas se você tá impondo, isso claramente vem de algum lugar, de algum trauma, mas isso também machuca outras pessoas, então você gera mais traumas. Então, assim, lindo, complicado, um romance fofo, um romance um pouco rápido, mas livro jovem, adolescente, tudo bem, coisas são rápidas. Eu também sou uma adulta agora e o meu romance atual foi rápido também que aconteceu, sabe? Isso acontece, tá tudo bem. Nossa, agora que eu falei isso é verdade. Eu vou ter que parar de falar de romances rápidos. Agora que o meu aconteceu muito rápido. Mas enfim, virou um favorito jovem, assim. Eu não falo estrela, né? Mas eu não dei 5 estrelas por causa desses pontos. Mas recomendo muito, assim, muito, muito mesmo. Muito bom. Depois eu li um livro que eu peguei completamente no impulso, assim. Eu não sei. Eu tava meio afim de ver e eu falei, tá, tudo bem, é agora, vamos ler. Eu já li quase todos os livros desse autor. É um livro nacional, e talvez vocês saibam do que eu tô falando. O livro é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu só não li Uma Mulher no Escuro, que todo mundo fala que é muito bom, que é um dos melhores. E Uma Família Feliz está, talvez já tenha saído, com filme no cinema. O Rafael escreveu o roteiro, e eu vi gente falando que o roteiro foi feito antes do livro. O livro saiu junto com o filme no cinema, foi um lançamento simultâneo. Isso é uma coisa muito legal pra cinema e literatura no Brasil, assim, né? Nunca tinha visto isso acontecer. E eu tenho certos problemas com o Rafael. Eu gosto dos livros dele, mas eu sinto que tem muita coisa gratuita, principalmente discursos gordofóbicos, assim. E, olha só, eu sei que às vezes a gente lê uma coisa na internet e a gente concorda. E isso é completamente válido, tá? Tudo bem. Mas eu percebi sozinha. Eu falei, muitos livros com coisas gordofóbicas, de graça, não é nem discutido. E aí depois eu vi na internet que tinha esse discurso. Então, sabe? E aí tem um outro discurso que eu vi também, que o Rafael é um homem gay, e sempre tem muita tortura contra a mulher, é muito estupro, assim. Assim, isso eu não tinha pensado. Eu tinha pensado, tipo, coisas muito gráficas. Tem um certo tipo de estupro que acontece em Suicidas, que é um livro dele, que eu li com 14 anos. Não leiam esse livro com 14 anos, tá? Não leio. É basicamente a única coisa que eu lembro do livro. Mas enfim, tem minhas ressalvas com o Rafael, mas normalmente gosto dos livros dele. Uma Família Feliz, né? Vamos falar. Nesse livro a gente segue a Grazi Massafera.
Cara, eu só consigo imaginar ela como a Grazi, né? A Eva, e ela é casada com um cara rico, e ela mora naqueles condomínios da Barra, e ela é uma Paty da Barra. E esse cara tem 2 filhas gêmeas, a Eva é madrasta. No começo do livro, ela fica grávida. Ele principalmente queria muito ter um filho, principalmente um filho homem, e a Eva tem essa vidinha reclusa, morando no condomínio, os hospitais são ali do lado, a escola das meninas é praticamente dentro do condomínio, então ela tem essa vida muito fechadinha com essas pessoas patizinhas de condomínios da Barra. Que quem é do Rio de Janeiro sabe o que é um condomínio da Barra. Nada contra quem mora em condomínio da Barra, mas também nada a favor. Na verdade, tem algumas coisas contra. Então, quando ela fica grávida, ela tem uma gravidez difícil, de ficar enjoada, de passar mal, de se sentir feia. Sempre se cuidou da aparência, né? Sempre fez academia, sempre tava linda. E ela não consegue fazer isso com a gravidez. Ela deixa o trabalho muito de lado. E também, quando o filho nasce, é um parto difícil e ela não se conecta muito com a criança nos primeiros meses de vida. O Vicente, que é o marido, trabalha o dia inteiro. Então ela cuida das gêmeas, cuida do bebê, não consegue se cuidar, tá tudo um caos. Ela sente que ela se perdeu. Até que um dia o bebê aparece machucado e fica um pouco essa dúvida de quem foi. E o pai começa a questionar um pouco a Eva. Algum tempo depois, alguns dias depois, assim, as gêmeas aparecem muito machucadas. Arranhadas, roxas, cortadas. E, de novo, as suspeitas caem na Eva. Então, isso gera um caos. O pai, né, com muito medo dessa mulher que ele casou. Mas a Eva fala, cara, não fui eu nunca machucaria as minhas filhas. Ela vê as meninas como filhas. Mas, ao mesmo tempo, ela tá tendo uns lapsos de memória. E ela também cresceu numa casa muito violenta. Então, assim, ela tem esse passado, ela tem esse histórico da mãe, e ela está tendo esses lapsos de memória que, se eu não me engano, a mãe dela também tinha. E ela fica desesperada, porque o marido dela, que ela achou que conhecia, começa a tratar ela mal, começa a não acreditar nela. Ela fica desesperada porque as filhas estão machucadas, o bebê está machucado, e tudo é questionável. Foi a Eva, a gente tá lendo o livro pela perspectiva dela. Então é muito frustrante pra gente ler, sendo que ela tem certeza que ela não fez nada. Mas ao mesmo tempo a gente entende o pai de querer afastar essa mulher da família. Então a gente fica questionando assim, foi a Eva que machucou as filhas? Se não foi a Eva, quem foi? E é claro, como todo livro do Rafael Montes, tem uma grande reviravolta no final. Acho que eu até já falei um pouco demais, né? Eu vou falar de opiniões no geral. Eu gostei do livro, tá? Foi um livro que eu li rápido, acho que eu li uns 2, 3 dias. Foi entretível. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente fica muito na cabeça da Eva. E o livro fica um pouco repetitivo de... Foi você, não foi você? Acusa, não acusa, foge. O que as pessoas acham disso? Acontecer mesmo, não acontece tanta coisa. O Vicente é um péssimo marido, né? Ele é esse marido ausente, que trabalha muito, não tem como ajudar, menospreza o trabalho dela. Eu sinto que ele menospreza muito a Eva como pessoa. Eu não senti muito... Isso é uma coisa um pouco do Rafael, assim. A forma que ele escreve, eu não consigo muito imaginar cenas muito dramáticas, assim. Então, às vezes ela falava, estávamos discutindo, de repente eu gritei. Vicente se sobressaltou e gritou comigo de volta. É uma coisa que, na minha cabeça, pelo menos, eu leio um pouco assim. Depois que eu acabei de ler o livro, eu fui ver o trailer do filme e a gente vê mais eles exaltados, gritando, a Grazi e o cara que eu esqueci o nome, que também é famoso. Então eu consegui reimaginar algumas cenas na minha cabeça e pegar a vibe um pouco melhor. Mas a escrita dele não funciona muito pra mim nesse sentido. Mas eu sei que funciona pra muita gente. Então é um pouco isso. Quando coisas específicas aconteciam, era legal e a gente ficava questionando. É um livro muito de você questionar qual é a verdade. É claro que a gente cria um trilhão de teorias, até mais do que a própria Eva, eu acho. Mas ficar o tempo todo na cabeça da Eva, pra mim, não foi muito divertido. Tem algumas discussões de classe e de raça no livro, que inclusive eu achei umas coisas meio tipo assim. Eu vi uma entrevista do Rafael depois falando que essa questão da raça não é abordada no filme. Porque não tem tempo, é um tempo menor, assim, beleza. Mas que no livro é abordada. Sendo que no livro foi zero abordado, assim. Foi só uma questão com a diarista que trabalhava na casa dela e teve, sei lá, uma frase da diarista chamando a Eva de racista e acabou. Foi isso. Não foi abordado. Eu acho que abordou um pouco mais de classe da Eva, falando assim, nossa, olha essas pessoas do condomínio, todo mundo muito falso, fofoqueiro, odeio todo mundo. Ah, essas pessoas de cabelo louro, boca igual, o homem com a barba e o topete igual. E aí ela percebe, cara, eu moro nesse condomínio. Eu sou assim também? Eu tô julgando essas pessoas assim, eu sou assim? Porque ela veio de um lugar pobre, ela cresceu numa condição diferente. Eu acho que se tivesse desenvolvido bem mais nesse privilégio dela, ainda mais ela não ter vindo do dinheiro, e agora ela tá vivendo com dinheiro, e, sabe, seria muito melhor, assim, faltou um pouco de trabalho de personagem pra mim. Mas o Rafael é sempre mais foco no enredo, né? E aí eu falei, o enredo não aconteceu tanta coisa. Então, ficou um pouco mais ou menos. E o final, cara, que final... Ah, que saco! Eu odiei. Odiei. Mentira. Eu não odiei, mas, cara, foi tão jogado. Assim, eu não sinto que dava pra adivinhar. Eu vi muita gente falando que viu o filme e que desde o início dá pra você pegar isso e no início você adivinha o final do filme.
Gente, no livro não dá. Desculpa, eu não consegui. Se você conseguiu, parabéns. Um grande gênio. E não é porque eu não consegui que eu acho fraco. Não é porque eu não consegui adivinhar o final, tipo, nossa, eu sou tão inteligente que se eu não conseguir adivinhar o final é jogado. Não é isso. Óbvio que tem várias coisas que eu não adivinho o final. E aí, quando acontece, eu fico, então é por isso que isso. Nossa, tudo faz sentido. Inclusive, é muito bom quando isso acontece. Mas isso não tem nesse livro. Pra mim, uma boa reviravolta no final, plot twist, né? É isso. Tem pistas suficientes. Algumas pessoas pegam e outras não. Mas quando a pessoa não pega, as pistas são muito satisfatórias de você ver. Então era por causa disso que aconteceu isso. Nossa, então quando o personagem falou X, na verdade ele queria dizer Y. Nossa, caramba. E nesse livro foram coisas muito pequenas. Não foi suficiente pra dar essa satisfação, sabe? E o final também foi muito abrupto. Eu falei, né, que eu achei o livro um pouco arrastado, mas o final aconteceu muito rápido. E também tinha ponta solta, assim, que eu achei jogado. Por exemplo, os lapsos de memória da Eva. Faltou muita coisa. Parece que esse livro ficou muito corrido. Eu acho que até faz sentido ele ter vindo depois do roteiro. E parece que ele tava só querendo encher algumas coisas no meio, assim. Não sei, eu vou até pesquisar isso direito depois. Se vocês souberem, me falem também, que eu não preciso pesquisar. Mas foi isso. Eu achei uma leitura rápida. Te prende, mas ao mesmo tempo é arrastada, final muito rápido e deixa muita coisa solta, assim. Eu não gostei da reviravolta em si, assim. Eu queria que tivesse passado mais tempo com as filhas. A gente vê essa relação de carinho que ela tem com elas, que a Eva realmente é mãe delas, mas também ficou muito na falação e não muito nas ações, assim. Terminando, analisando, eu sinto que eu tô falando muito hoje. O último livro que eu li é outro livro que eu tô lendo há muito tempo, mas esse aqui foi porque eu li devagar. É um livro super curtinho. Na minha edição tem 160 páginas, mas é porque tem muita referência no final. Ele tem 120 e poucas, menos 130, que é um clássico brasileiro, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Nele a gente segue o Fabiano, a Vitória, o filho menor, o filho mais velho, e a baleia, que é a cachorra. Eles vivem no sertão e numa grande seca. No começo do livro, eles estão andando, procurando um lugar pra ficar. Eles acabam achando uma fazenda, e tem o senhor da fazenda que paga eles uma certa quantidade pra ficar ali, cuidando dos animais e tal. E a gente vai seguindo esses personagens. Gente, é muito bom. É incrível, assim, foi por isso que eu demorei pra ler. O livro tá todo anotado. O Graciliano consegue descrever muito bem as sensações, descreve o ambiente, a secura do lugar. A seca, a fazenda, é quase um personagem em si, assim, ele tem muito peso no livro. E a gente segue esses personagens e como que eles se relacionam com todo mundo. Eles são pessoas muito simples, eles não têm até nem muito vocabulário, não é nem um vocabulário chique, assim, é vocabulário de como falar coisas. Eles se comunicam muito com murmúrios. Eu senti que teve muito uma comparação deles com animais, eles se viam como animais. Eu li depois que os capítulos aqui foram publicados separadamente. Tem vários capítulos que narram coisas e a gente tá sempre seguindo uma perspectiva diferente. Às vezes segue o Fabiano, a Vitória. Tem capítulos. Fabiano, a Vitória. O menino mais novo, o menino mais velho. Não foram escritos em sequência e foram publicados separados. Depois o Graciliano deu essa ordem aqui. E, gente, sério, muito bom. E aquilo que eu falei no último vídeo de livros que eu quero ler em maio, que é ler com mais atenção, sabe? Por isso que eu demorei tanto pra ler. Eu também demorei pra ler porque eu não peguei tanto, assim. Mas quando eu pegava, eu lia um capítulo por vez no máximo. E prestar atenção nas palavras. O Graciliano inventa muita palavra e a gente tem que pegar o sentido no contexto. De por que as coisas estão sendo contadas nessa ordem. Por que a gente tá, às vezes, vendo a perspectiva do menino, aí no próximo capítulo a gente vê a perspectiva da baleia. O que isso significa? O Fabiano é uma pessoa muito bruta, uma pessoa que às vezes vai pra cidade, vai lidar com as pessoas, fica bêbado, briga, e ele não tem argumentos pra se defender. Essas pessoas são muito abusadas, tanto por outras pessoas, quanto pela vida, pelo ambiente, assim. Gente, é muito bom. É super rapidinho de ler, mas eu recomendo que não leia rapidinho. Eu amei muito, assim, eu amei muito. Eu não li esse livro na escola, né, a primeira vez que eu tô lendo, mas eu lembro do meu professor de literatura do 3º ano falando que tem uma morte aqui, que é uma das maiores mortes da literatura, assim. Tanto é que eu já sabia que esse personagem ia morrer. E realmente doeu muito, eu chorei nesse capítulo. Não sei, gente, tô muito entusiasmada, assim. Eu sei que eu tô falando de um clássico que tem mais de 80 anos. Então eu sei que eu tô atrasada pro rolê, eu sei. Mas eu tô animada mesmo assim. Que bom que eu vim, sabe? Eu sei que eu tô falando aqui, vocês estão tipo, sim, Helena, nós sabemos que Vidas Secas é muito bom, beleza. Mas caso você não tenha lido ainda, caso você seja que nem eu, uma atrasada, por favor, dá uma chance. Às vezes até ler em voz alta, assim. Isso aqui eu também li com o meu amado querido. Então, às vezes, a gente lia os capítulos em voz alta pra ver a sonoridade das palavras. E a gente conversando assim, nossa, por que tá sendo usada essa palavra? Por que tá descrevendo isso? Por que a gente tá falando, de repente, de urubus
no meio do capítulo. O que isso tá querendo passar, sabe? É muito imersivo esse livro. A gente sente na pele o que os personagens estão passando. E quando eles estão bem de vida e conseguindo prosperar, e mesmo assim são abusados pelo dono da fazenda, pela polícia, por outras pessoas, eles vão pra cidade e se sentem deslocados. O sonho da Senhora Vitória é ter uma cama. Uma cama de mola, sei lá, ela dorme em cima de bambu. Esse é o sonho dela. Ai, gente, sei lá. Não é nem só isso da gente ficar, nossa, vidas secas, a vida é seca, outras pessoas de uma realidade da minha, coitados, nossa, coitados. Não, a gente se vê nos personagens também, sabe? Muito bom. Não é uma coitadolândia só. E foi isso. Eu me exaltei um pouco no final, e no meio, e no início, talvez. Mas foi um mês de leituras, né? Que me tocaram. Livros muito bons, como Vidas Secas e Imogen, obviamente, e Palavras de Radiância. Gente, olha isso que legal. Não, calma, vamos fazer uma palavrinha aqui. Livros que eu amei esse mês. Palavras de Radiância, uma alta fantasia com poderes e deuses e se passa em um mundo inventado. Imogen, obviamente, um livro jovem, queer, que se passa nos Estados Unidos, de uma adolescente descobrindo a sua identidade e sua sexualidade. E Vidas Secas, um clássico brasileiro que tem mais de 80 anos, que fala sobre pessoas vivendo a seca no sertão. Olha que legal a gente ler gêneros diferentes. Ai, sei lá, é por isso que eu gosto de falar de tanta coisa aqui. E eu gosto muito quando vocês me falam, Helena, só leio fantasia. Aí você indicou esse romance, eu fui ler, e foi super legal. Helena, eu tenho um super preconceito com fantasia, coisa viajada. Mas aí você falou desse livro aqui, e eu li e achei super maneiro. Cara, isso é muito legal. É isso que é leitura, sabe? A gente viajar pra outros lugares e a gente tem gostos diferentes, as coisas agradam a gente por motivos diferentes. Tô bem animada, né? Eu acho que hoje vai ser um dia bom, tá meio de manhã ainda. São 12:10. Mas é isso, gente. Essas foram minhas leituras. Algumas leituras mais ou menos, mas outras muito boas. Me falem se vocês já leram esses livros, o que vocês acham. Conversem comigo. E me deem recomendações também. Falem o que vocês leram em abril. E vamos papear. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!